Os visigodos. Os godos eram um povo germânico e provavelmente vieram de onde hoje é o norte da Alemanha e o sul da Suécia. Existem registros romanos sobre esse povo a partir do século I e II, como o de Plínio o Velho e também de Técido. Eram muito bons guerreiros e extremamente violentos, também bons na equitação, agricultura, bons fabricantes de joias, cerâmica e ótimos marinheiros. Ao longo do tempo, eles tornaram-se bastante romanizados e tentaram restabelecer o auge do Império Romano sob a glória gótica e deixaram seu legado no direito com o Código Visigótico, um código que foi base da legislação ibérica cristã, que perdurou até o século XV. Também a arquitetura visigótica eram pagãos e mais tarde se converteram ao arianismo. E em 589, com a conversão do rei Recaredo, tornaram-se católicos. Durante o século III, os godos e outros muitos povos germânicos migraram para a fronteira do Império Romano e, após invadirem as províncias romanas, atacando com muita violência os outros povos, receberam a repressão dos romanos em 251, sob o comando do imperador Décio, que, após perder o seu filho Herênio Etrusco, acabou morrendo na Batalha de Abrígio, o que foi algo inédito para os romanos. Os godos tiveram uma grande vitória e logo os romanos ofereceram acordo, tornando os godos seus federados dentro dos domínios romanos e protegendo as fronteiras romanas na atual Romênia. Mas os romanos eles não cumpriam os acordos, que tornava cada vez mais conflitante o convívio entre os godos e os romanos. Por volta do ano de 375, com a chegada dos hunos, os godos acabaram se separando entre duas vertentes: os visigodos, que eram os godos do oeste e ocidente, e os ostrogodos, do leste e oriente. Os visigodos continuaram sua aliança com o Império Romano e tornaram-se cada vez mais romanizados, e chegaram aos Balcãs, onde se estabeleceram sob as ordens romanas. E os ostrogodos uniram-se aos hunos. Mas essa proteção romana custava muito cara. Os romanos cobravam um imposto muito elevado, não só para os visigodos, mas também para os outros federados, e levando os seus federados à fome extrema e muita humilhação, a ponto de venderem seus filhos como escravos, por não ter como sustentá-los, em troca de carne de cachorro. Daí, essa situação humilhante levou o líder visigodo, Fritigerno, a desencadear uma grande revolta, conhecida como a Guerra Gótica, que durou vários anos, com a ajuda de outros povos germânicos, e culminou na Batalha de Adrianópolis, em 378. E os visigodos tiveram uma grande vitória. Mais uma vez, eles voltaram a fazer acordo com os romanos, que, por sua vez, também não foram cumpridas. Em 395, o Alarico I havia sido soldado romano e também viveu entre os romanos. Ascendeu ao trono. Os romanos continuaram tratando os visigodos como lixo e colocando eles nas piores posições nas batalhas, como uma verdadeira bucha de canhão. E na Batalha de Frígidos morreram milhares de visigodos. A partir daí, o Alarico se revoltou e passou a atacar as cidades romanas, saqueando, pilhando. E após sofrer 2 derrotas, ele se retirou. E em 410 fez um cerco à cidade de Roma, que durou 18 meses, e não conseguia entrar na cidade. Daí, ele, conhecendo os romanos muito bem, por ter sido soldado também, ter convivido entre eles, ofereceu um acordo e ofereceu 300 escravos para os romanos nesse acordo, que na verdade eram 300 dos seus melhores soldados. E quando anoiteceu, esses escravos
mataram a guarda romana e abriram os portões da cidade. Então Alarico invadiu Roma e saqueou para valer, mas poupou vidas e libertou escravos que incorporou no seu exército. Também levou a Gala Placídia, irmã do imperador Honório, como refém. Mas o Alarico acabou morrendo um pouco mais tarde, e o seu cunhado Atulfo, que era o seu braço direito, assumiu. O Atulfo tentou conquistar a Sicília e ficou perambulando pela Itália. E acabou mais uma vez fazendo acordo com os romanos. Daí, eles atravessaram os Alpes e foram para a Gália, onde hoje é a França, e se estabeleceram na Aquitânia. Em 414, casou-se com Gala Placídia, irmã do imperador Honório, que era refém dos visigodos. E, mais uma vez, foram enganados pelos romanos, que bloqueou os portos, dificultando a entrada de suprimentos. Em 415, Atulfo acabou sendo assassinado e substituído por Sugerido, que também foi assassinado uma semana depois de ser coroado como rei. Daí, assumiu o irmão do Atulfo, o rei Vália, que acabou negociando a liberdade de sua cunhada, a Gala Placídia, em troca de suprimentos, e foram designados para a Península Ibérica, para expulsar os vândalos e outros bárbaros que viviam lá. Em 418, o rei Vália morreu e foi substituído por Teodorico I, que era genro de Alarico. Teodorico tornou-se um grande inimigo dos vândalos após o filho de Gaiseric, Honorico, que havia se casado com uma de suas filhas, e a devolveu mutilada, com o nariz e as orelhas arrancadas, alegando que ela tentou assassiná-lo. Teodorico também expandiu os domínios na Península Ibérica e tentou manter seus domínios na Gália. E com a invasão dos hunos na Gália, uniu-se ao exército romano, sob o comando do general Aécio, e também outros bárbaros, como os francos, na Batalha dos Campos de Catalúnicos, em 451, onde acabou morrendo e sendo substituído por seu filho, Torresmundo, ainda em campo de batalha. Em 466, Eurico assume o reinado visigótico após assassinar o seu irmão Teodorico II. Em 476, caiu o Império Romano e ele tentou, através do casamento com a filha do Meroveu, conter o avanço dos francos sob os domínios visigóticos na Gália. E também autorizou fazer o Código de Eurico, um código de leis, e era um arianista fervoroso, e reinou até 484, e foi sucedido por seu filho Alarico II. Em 494, Clovis, rei franco, conquistou a Gália, expulsando os visigodos, e a partir de 711, sob o comando de Tariq Ibn Ziyad, os mouros expulsaram os visigodos, que se refugiaram ao norte da Península Ibérica, na região montanhosa das Astúrias. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.